Gente, aqui é uma panorâmica, o lugar aqui que eu escolhi para gravar as tags, a tag de Páscoa. E se Deus quiser a tag também, eu era feliz. É que o vento está tão forte que pode interferir na filmagem, né? Então, não sei se vai dar certo, tá? Mas eu estou programando em gravar aqui embaixo dessa árvore. Essa árvore é um plátano. E ela tem a mesma idade daquele convento, ou seja, tem mais de 500 anos e é o último plátano, né? Essa última árvore aqui desse período, com essa idade, plantado aqui nesse campo. E esse campo aqui, assim como lá o convento abandonado, né? Que é aquele lá no fundo, que hoje ele pertence, hoje não, desde os anos 60, ele pertence a uma condessa. E o Adriano está aqui enquadrando para vocês. Ele pertence a uma condessa, só que está tudo abandonado, tá? Porque o dinheiro que serve para reformar é algo assim, em torno a mais de 20 milhões de euros, né? Só para começar. Então esse campo aqui, de vez em quando eles plantam, tá? Eles plantaram milho, agora já foi recolhido. Mas esse campo aqui pertence a essa condessa, tá? Que, Tereza, eu sei que você vai fazer um comentário. Essa condessa não é minha parente, tá bom? Então é isso aí, pessoal. É só uma panorâmica aqui para vocês conhecerem mais um pedacinho aqui dos lugares que eu escolho, né? Para poder fazer as minhas gravações externas quando chega a primavera, tá? Apesar que o tempo tá muito bonito, mas o vento tá muito forte e frio, né? Então não sei como é que vai sair, mas se Deus quiser vai dar certo. Então é isso aí, pessoal. Obrigada, beijo grande e fique com a tag. Tchau. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todas ótimas. Tô aqui fora, né, tentando vou gravar uma tag. Eu vou ter que colocar o óculos escuro, gente, porque o sol tá bem aqui nos meus olhos e eu não consigo olhar pra videocâmera. Então vocês me desculpem, mas eu vou ter que colocar o óculos de som, tá bom? Então vamos lá. A tag se chama Eu Era Feliz. E eu fui tagueada pela minha amiga Renata Neves. Super beijo, Rê. E eu escolhi esse cenário aqui hoje, tá? Pra poder gravar. Desculpe se tiver muito vento, barulho do vento, que possa interferir um pouquinho na qualidade do som. Mas quando a gente está ao ar livre, né, ao aberto, não tem como controlar certas coisas. Então vai ter um pouquinho de chiado no vídeo, não tem outro jeito, tá? Me desculpem, mas não tem como mudar isso. Então vamos lá. A tag, como falei, se chama Eu Era Feliz. Eu não sei quem a escreveu, tá? Mas depois eu procuro e coloco o nome da pessoa. Eu queria começar o vídeo só fazendo uma observação para vocês, novamente. Por favor, quando vocês tagueiam as pessoas, não esqueçam de colocar no inbox as perguntas da tag e, se possível, quem criou essa tag, tá? Porque aí senão a coisa se perde e depois a gente fica louca sem saber bem quem foi que criou, tá bom? E sobretudo as perguntas, tá? Porque você tem que ficar procurando e a maioria das pessoas não colocam as perguntas e fica complicado. Então não esqueça de colocar, quando você responder a tag, não se esqueça de colocar as perguntas aqui embaixo no inbox, tá bom? Era só uma observação. Então vamos lá. Número 1. Conte o fato mais engraçado que aconteceu até hoje em sua vida. Bem, um fato muito engraçado que até hoje minha mãe, minhas irmãs tiram sarro da minha cara, né? Todo mundo sabe, ou quem não sabe vai saber agora. Eu tenho um verdadeiro terror, tá? Terror de barata, pavor mesmo, tá? Pavor de gritar mesmo, de quase desmaiar. E uma vez eu tava em casa, lá em São Paulo, tinha acabado de tomar banho, aí escutei um barulho, pac, na porta, né? Quando eu olhei, tinha uma barata gigantesca, daquelas voadoras, sabe? Grande assim, ó. Grande assim. Não, acho que era um pouquinho menor, era assim. E quando eu vi aquilo, eu comecei a gritar, tá? Porque eu não podia sair do banheiro, a barata estava bem na porta
Eu não tinha como sair pela janela, né? Porque eu estava enrolada na toalha, eu tinha acabado de tomar banho. E minha casa era 2 andares e eu não tinha como pular da janela, né? Eu vou pular do primeiro andar, né? E eu não tinha... e a janela do banheiro era tipo basculante. E eu gritava, socorro, mãe me ajuda, pelo amor de Deus me ajuda, né? Minha mãe veio toda esbaforida, assustada, o que está acontecendo, Mãe, tem uma barata aqui, mãe, me ajuda, eu não consigo sair, mãe, eu tô presa com a barata aqui dentro, né? E quanto mais eu me agitava, mais a barata se agitava, né? Aí eu tinha um rodo lá no banheiro, eu catei o rodo, e com o rodo eu tentava bater na barata, só que quanto mais eu tentava bater na barata, mais ela pulava, ela mudava só de lugar, mas sempre na porta do banheiro, né? E aquela gritaria, e eu chorando, mãe socorro, e eu acho que depois de muito tempo, né, quando acho que a barata também se encheu o saco de toda essa gritaria, né, minha, aí a barata resolveu mudar de lado, ela foi pro lado da janela. Tempo dela voar para um lado, eu saí voando pela porta, né, chorando, tremendo, porque realmente eu tenho um verdadeiro pavor, tenho terror de barata, tá? E do jeito que eu gritava, parecia que a casa estava pegando fogo, né? Mas era só uma barata que estava lá no banheiro. Eu estava presa com a barata lá e gritando socorro para minha mãe, né? Então até hoje elas tiram sarro na minha cara por causa disso. Mas ela sabe que eu morro, tenho pavor, terror de barata mesmo, não tem jeito, tá? Eu enfrento o leão, mas eu não enfrento uma barata, tá bom? Coisa da vida, né? Número 2. Conte como foi seu primeiro dia de trabalho. O que pensou? Bem, primeiro dia de trabalho, não é que eu lembro muito bem, né? Porque se passaram muitos anos, mas eu me lembro que foi no Banco Itaú. Comecei a trabalhar no Banco Itaú lá em São Paulo. E o primeiro dia estava assim, estava nervosa, né? Não sabia bem o que fazer. E você não sabe bem para que lado ir, para que lado correr, né? Então o primeiro dia é sempre assim um pouco estressante, né? Mesmo porque você quer agradar o chefe, você quer agradar os colegas, né? Você quer fazer tudo certinho. Mas eu acho que isso não vale só para o primeiro dia de trabalho, vale para o segundo, para o terceiro, para todos os trabalhos que a gente venha fazer na vida, né? O primeiro dia é sempre assim, um pouco assustador, né? Que a gente fica um pouco assim, meio perdida, né? Mas depois a coisa entra no lixo, né? Número 3. Mostre uma foto que descreve a seguinte expressão: poxa, o tempo foi bom comigo. Bem, eu não sei se eu tenho alguma foto antiga aqui em casa, porque minhas fotos estão todas no Brasil. E eu não sei se eu tenho alguma foto que eu possa mostrar para vocês, tá? Se eu tiver, eu coloco. Obviamente eu vou colocar aqui para vocês verem. Mas eu posso dizer que o tempo realmente foi muito bom comigo, porque eu vejo pessoas, amigas minhas aqui, que têm a mesma idade que eu, ou até muito mais novas, né? Que são cheias de ruga, com a cara toda enrugada, parece um maracujá de gaveta, e parece que são 10 anos mais velhas daquilo que elas são, tá? Mas eu acho que isso também eu não tenho que agradecer só o tempo, mas eu tenho que agradecer também ao DNA da minha família, tá? Porque é uma característica da minha família. E se vocês verem as pessoas, como era minha avó, minha tia, como é minha mãe, meus tios, todos eles chegam a 80, 90 anos sem uma ruga na cara, tá? Sem demonstrar a real idade que eles têm. Então eu acho que isso é uma característica da minha vida, né? Muito mais do que agradecer ao tempo, eu tenho que agradecer mesmo ao sangue da minha família, né? O DNA nosso, né? Então, se eu tiver uma foto, eu coloco aqui para vocês verem. Número 4. Conte como foi a sensação do seu primeiro beijo. Bem, eu me lembro que foi numa brincadeira, aquela coisa de pera, uva, maçã, uva, salada mista, nem lembro mais. E a gente tinha rua de lazer na minha casa, lá em São Paulo, né? Na minha casa. Domingo tinha rua de lazer, se fechava tudo e a molecada ficava na rua o dia inteiro brincando, né? A gente ficava lá de manhã até a hora que fechava. Das 9 da manhã até 6 horas da tarde, 7 horas da noite brincando. E numa dessas brincadeiras, né, um dos meus amigos lá pegou e me beijou, né? Então assim, a primeira
primeira sensação, né, é assim de você estar meio perdido, meio curioso, assustado, né? Então a sensação é essa, né? São coisas que depois você não esquece nunca mais na vida, mas no começo você fica meio assim, né? Meio sem saber o que está acontecendo, né? Mas é divertido. Número 5. Tem alguma foto que te faz querer voltar ao passado? Bem, aqui eu não sei se a pessoa se refere a uma foto minha ou uma foto aleatória, tá? Como eu falei, eu não sei se eu tenho uma foto comigo aqui. Então, se eu não tiver, eu vou colocar uma foto aleatória que eu vou encontrar no Google, que me faz recordar o passado, tá? Porque não tem só fotos, teriam fatos, datas, músicas, muitas coisas que me fariam voltar ao passado. Então, se eu não encontrar uma foto minha, já sabe, eu vou colocar uma foto aleatória de coisas que me recordam o passado, que me dá vontade de voltar, né? Número 6. Quantos anos tinha quando teve sua primeira paquera? Eu acho que eu tinha uns... Acho não, tenho certeza. Eu tinha 11 anos. Eu estava na 5ª série. Estava na 5ª série. Não, eu tinha de 10 para 11 anos, eu estava na 5ª série. Isso mesmo. 10 para 11 anos, eu estava na 5ª série. E tinha o irmão da minha melhor amiga, que essa minha melhor amiga se chama Adriana também, né? Nossa, que eu morria de amores por ele. Ele era muito lindo. Eu me lembro até o nome, Ranieri. Né? Eu me lembro o nome dele até hoje. Eles eram netos de uma pessoa muito famosa, que eu não vou estar dizendo nem nome e sobrenome aqui. Eram netos de uma pessoa muito famosa, tá? Do governo, então eu não vou dizer nem nome nem sobrenome. Mas eu morria de amores. E tinha a Adriana, que era minha amiga, né? E eles moravam perto da minha casa também. E ela sempre dava uma força, ajudava, mas não tinha nada a ver. Ele era apaixonado por uma outra amiga minha, que era a Maria Cristina, né? Então ela tinha aquele triângulo amoroso, mas era coisa de criança, a gente tinha aqui 10, 11 anos, então depois passa, depois você conhece outro, aí já muda tudo, né? Mas eu tinha essa idade, 10, 11 anos. Me lembro até hoje deles, né? Me lembro de tudo isso. Gostaria de rever como eles estão hoje, né? Mas não deve ser difícil, porque pelo Google tem como encontrar, né? Tem como a gente via fotos, mais pela pessoa conhecida, né? Número 7. Qual foi a melhor coisa que te aconteceu até hoje? Bem, milhões de coisas aconteceram, né? Não dá para definir a melhor, tá? Porque assim, eu poderia definir a melhor entre as melhores os meus sobrinhos, tá? O Vitor e a Manuela. São as duas melhores coisas da minha vida. Mas teriam milhões de coisas que não dá para classificar, né? Porque é sempre tanta coisa que tem com trabalho, com vida particular, com amizades, com tudo. Então, fica difícil, né? Você nomear uma só, tá? Então eu vou classificar a melhor das melhores como meus 2 sobrinhos. Com a melhor coisa que aconteceu até hoje na minha vida. Número 8. Tem algo que fez que se arrepende? Não, eu acho que não. Mesmo porque não adianta a gente se arrepender, porque já passou, não vai mudar nada. E ficar pensando ali, se arrependendo, a gente só fica se martirizando por uma coisa que você não pode mais mudar, tá? Então, não me arrependo de nada do que eu fiz, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu talvez me arrependa daquilo que eu não fiz, tá? Por medo, por alguma coisa que me levou a não fazer aquilo. Mas não me arrependo de nada do que eu fiz, não. Número 9. Tem algo que fez que faria de novo? Sim, teria muitas coisas. Eu faria de novo a guia de turismo, eu faria de novo meu trabalho no navio de cruzeiro, como eu já, pra quem não sabe, eu trabalhei no navio americano. Eu faria milhões de coisas de novo, milhões de coisas novamente, né? E tentaria fazer melhor do que eu fiz, tá?
gostaria, deixa eu ver aqui, uma coisa que eu faria de novo, que eu não concluí, mas que eu gostaria de fazer de novo para concluir, é a faculdade. Eu não terminei a faculdade de letras, eu fazia inglês e português. Eu não terminei, mas eu não terminei por causa do... Eu não conseguia seguir as aulas porque eu tinha que viajar, e às vezes por causa do trabalho eu perdia muitas aulas, então eu tranquei e decidi abandonar e depois eu não voltei mais, tá? Então essa é uma coisa que não é que eu me arrependo, tá? Mas que eu faria de novo e faria até o final. Terminaria. Número 10. Indique 3 pessoas para responder essa tag. Bem, eu vou deixar o nome das pessoas aqui, tá? Aqui ou aqui, não sei. O nome das 3 pessoas que eu gostaria de responder essa tag, mesmo porque eu não sei quantas pessoas já responderam ou não, tá? Então eu vou escolher algumas amigas aí para responderem a tag Eu Era Feliz, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe se tem um pouco de barulho de vento, mas ao ar livre tem como a gente controlar a natureza, né? Mas espero que vocês tenham gostado desse cenário, tá? Um lugar diferente, vamos dizer assim, uma perspectiva nova que vocês ainda não viram dos lugares aonde eu tenho gravado esses dias ao ar livre, tá certo? Eu vou escolhendo aí conforme a possibilidade de poder gravar, né? De poder colocar a videocâmera e tal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem assistido. E um super beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.